Bom, então tá, vou começar, eu vou te dar as perguntas da prova e depois em seguida eu já adianto as respostas, tá bom? Aí eu trouxe uma caixinha que é assim, ela tem 20 vales prêmio, que são basicamente quem ganhar o vale prêmio já tirou 10 na prova, entendeu? Não pensou isso? Que delícia! Porque eu contei que tem 20 alunos aqui, então. Só que não, a gente não pode fazer nada dessas coisas. Então, como na aula passada, a gente entrou num texto, sem presta para mim, que está lá no aluno online. É um texto bem curto, ele é bem didático, e curto que eu digo, ele não tem nem 7 folhas. E eu lembro que eu falei, a gente vai começar o semestre com o texto mais difícil do semestre, que foi o texto do Canottieri. Pegando esse texto para ler, alguém já leu ele? Ou já consultou? Esse texto era para você ter usado para fazer o trabalho final, naqueles casos que vocês escolheram, inclusive. Né? Então, você achou ele difícil? Bem acessível para ler. E para falar um tópico da matéria que foi o tópico da aula passada, que são os princípios hermenêuticos, são as diretrizes da hermenêutica constitucional que a gente utiliza para interpretar o direito. Né? Então, e aí isso está no material. O que eu vi então que a Mariana falou, fez para vocês? No aluno online, eu postei o roteiro para a prova, que estão os temas que eu vou cobrar, os tópicos que fazem parte de cada um desses temas e os textos indicados. E salvei alguns slides também de suporte, mesmo a gente não trabalhando slide em sala de aula. Caso você queira, né, não tem às vezes a anotação da lousa, você pode seguir aqueles slides. E aí eu fico pensando como que cada um de vocês vai estudar. Lá embaixo, naquele roteiro, tinha um link de Google Drive para vários textos que explicam cada um destes conteúdos. Então, supondo que você não tivesse tido aula do assunto, se você ler esses textos te ajudam a entender individualmente cada um daqueles temas. Né? E a minha expectativa é que de fato vocês leiam aqueles textos para além do que está anotado no seu caderno e da busca na internet sobre essas referências, mesmo sabendo que vocês têm tempo reduzido. Né? Vocês querem fazer revisão mesmo para a prova, a gente entrar separando e eu comentando cada um dos temas, depois no final eu retomo o assunto final para aprofundar ele um pouquinho mais, como se a gente, né? Se eu quiser considerar que a gente fechou o conteúdo de fato na aula passada, eu posso considerar isso. Mas tem alguns detalhes a mais sobre o conteúdo da aula passada que eu acho que vale a pena a gente entrar, mas eu posso deixar isso para o final. Tá? Então vamos pensar o seguinte, que lá no roteiro de estudo de vocês, eu vou comentando também um pouco a questão da expectativa. Você tem que fazer uma avaliação pessoal de como é que você se portou na primeira prova. A segunda prova ela tem que ser um pouco mais fácil que a primeira. De fato, por vários fatores. Primeiro, que agora você já está mais acostumado com a matéria, com o jeito da professora falar e pensar e escrever. Você já enfrentou, tem que fazer a leitura da primeira prova. Então, só disso você já vai ter mais assimilação em relação à segunda, independente de que conteúdo que seja, porque já estamos acostumados é que nem fazer uma receita. Você vai fazer as receitas a segunda vez, você já fala, esse terreno você pisar. O segundo motivo é porque, de fato, o conteúdo do segundo bimestre, ele parece que é mais palpável do que do primeiro. Do primeiro parecia mais filosófico, do constitucionalismo e tal. Agora, são coisas mais objetivas que eu consigo cobrar de você, então você consegue estudar. Só que aí eu peço que você faça uma avaliação de como você lidou com a primeira prova, de pegar uma prova cheia de texto, com várias coisas para ler, para interpretar. E é uma prova que demanda que você leia o texto, interprete o que está sendo falado para você, lembre de um conceito que a gente estudou e ache esse conceito no texto. E aí, só com o que você tem no seu caderno, você não vai necessariamente se preparar, a não ser que você anote tudo que eu falo. Só lendo aqueles tópicos, aí você abre uma IA e fala, deixa eu jogar na IA o que é poder constituinte originário. Ah, tá bom, tá isso, já tá estudado. E você lê aquilo 30 vezes, a ponto de quase memorizar.
Será que é o suficiente para tirar um 10, um 9, um 8? Eu acho que não. Pode dar um 5, 6, 7. Sei que você se dê muito bem na prova e eu torço, eu adoro dar nota alta. Então, aqui e a minha preocupação, no fundo, é que você aprenda a matéria, não propriamente a nota que você tira. Lógico que eu quero que todo mundo passe, mas como professora, a minha preocupação é que você fala, pô, entendi o que é o bagulho. E pode ser que alguém tirou 10, 9, não entendeu, porque se deu muito bem, memorizou tudo para a prova, e alguém tirou 7 entendeu tudo, e está melhor. E vai se dar melhor em termos de conteúdo. Eu não estou falando dar certo na vida nem depois de formar, eu estou falando na matéria, porque isso é muito relativo, né? Então, eu estou dizendo isso porque só ler 30 vezes o teu caderno, 20, 15, ficar lendo até memorizar, ou as suas anotações, ou mesmo o conteúdo que for gerado diário, a gente tem que usar a IA, sim, de uma forma positiva, para ganhar tempo um monte de coisa, beleza? Não é o suficiente para te habilitar para interpretar o que eu estou colocando na prova e para pensar sobre aquilo, para muitas vezes achar um conceito. Você tem os exemplos que eu dei em aula, os casos, para pensar sobre eles, eventualmente o caso do teu trabalho final. Então, entre você ler 20 vezes um resumão, ou você ler ele menos vezes e procurar ler um pouco dos textos que eu dei, nem que você pegue o texto que eu dei e pede para a IA sistematizar para você. Se for o caso, você está com falta de tempo e tal, você fala, deixa eu pegar aquele texto da Ana Paula de Barcelos que a professora deu e peço para ele sistematizar para mim, para eu ver o que ela está dizendo, para eu pensar um pouco. Então, procura no teu processo de estudo, além de procurar memorizar, pensar você de forma autônoma sobre... Sabe quando você fala sozinho com você mesmo? Tem gente que trabalha com escrita, né? Escrevendo. Eu, até a idade de vocês, assim, de faculdade, tudo, eu ia estudando escrevendo muito. Hoje eu nem faço mais tanto isso, eu jogo ficha um texto e jogo grifando ele. Ou várias outras formas. Mas essa coisa de treinar a escrita é fundamental. Então você vai pegar e montar um esqueminha, pega o que você está estudando, faz um mapa, monta um esquema, pensa sobre aquilo, pensa em exemplo, fala, mas por que é esse exemplo? Então, tire esse tempinho também para pensar sobre isso que você está memorizando. Porque senão, às vezes, chegar lá e fala, eu estudei tudo, eu sabia todo o conteúdo, mas tal e tal coisa eu não entendi ou eu não consegui ir avante porque você não se colocou nesse movimento. Pode ser que na aula você faça isso comigo, porque na aula a gente faz isso, não faz? Eu vou dando exemplo, e aí eu vou trabalhando esses exemplos com vocês, pedindo para pensar no conceito, só que vocês perguntam um pouco. São mais ou menos umas 6, 7 pessoas aqui na aula, no máximo, que fazem perguntas em geral, né? Então, quando você pergunta, a gente pensa junto sobre como é que aquilo está sendo aplicado e tal. Então, faz esse exercício e aí você pode jogar isso para IA com você. Fala assim, mas isso tal coisa, isso pode ser. E vai vendo o que ela fala. E quem gerou algum material, depois eu vou conferir, deixa eu dar uma olhada para ver se está tudo ok. Vocês podem estudar por qualquer livro de direito constitucional. A biblioteca andou adquirindo alguns livros novos. E tem alguns antigos. A nossa matéria atual dá para estudar por livro mais antigo, não tem problema. Poder Constituinte, normas, classificação das normas, é coisa que você pode às vezes pegar um livro de 5, 6 anos atrás de constitucional para ler lá. Então, se você quiser pegar emprestado na nossa biblioteca e levar um livro para ler um pouco, sabe, nem que você faça uma leitura mais dinâmica sobre aquela matéria, você fala, agora que eu não entendi nada, agora que bagunçou tudo. Então, algum ajuste você tem que fazer, né? Para poder memorizar o que é e por aí vai, tá? Então, essa é um pouco da orientação que eu dou. E às vezes você fazendo isso pelos trabalhos que eu dei, acaba sendo interessante. Então, a primeira coisa, a prova ela tem a mesma estrutura, 1h40 para fazer, tá? De prova, a gente começa com o momento de 19. Tem perguntas verdadeiras e falso, testes de interpretativa. E esses tópicos serão cobrados na forma, desde uma pergunta em que eu só pergunto o conceito, mas isso cai pouco, com uma que eu dou um probleminha e você tem que trabalhar esse conceito dentro do problema. Mas pode ser sim, vamos dando exemplos aqui aleatórios sobre como as coisas podem aparecer. Primeiro tópico que já caiu na primeira foi o poder constituinte. Vai cair de novo. Os outros eu eliminei, né?
Só que nesse aqui eu já vou destacar com vocês o que eu vou cobrar deles. Não vou cobrar tudo que está lá no roteiro de estudos, não. Algumas coisas daqui de poder constituinte eu vou cobrar apenas. Né? Quando a gente estudou poder constituinte, nós estudamos dois tipos de poder constituinte, não foi? O originário e o derivado. Separe e pensa com você. Se distingue um do outro, o originário é de criação de Constituição. Se eu quero criar uma Constituição, é um poder que vai ser exercido, que é o originário. E majoritariamente o que se defende é que seja por uma Assembleia Nacional Constituinte. Né? Então, uma Assembleia Nacional Constituinte vai lá, se reúne e cria esse poder constituinte originário. O derivado, ele vem previsto dentro da própria Constituição. A palavra deriva, né, vem de, deriva de. Derivar significa vir de. Né? Então, o poder constituinte derivado, ele consta da própria Constituição. E aí, esse poder constituinte derivado, ele se divide em três. Poder constituinte derivado reformador, isso mesmo. Poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte derivado revisor. São três, né? Então a gente tem o originário, que é o de criação, e o derivado, reformador, revisor, decorrente. Esses três tipos, eles têm previsão na própria Constituição. Então eu tenho que saber que a Constituição vai tratar deles. O reformador é o poder de mudança, daquele que vai modificar a Constituição. Então, se eu quiser mudar uma Constituição, alterá-la, o que vai acontecer ali é o exercício de um poder constituinte derivado reformador. Quem que exerce esse poder? É o poder legislativo. Então, às vezes a gente fala que é uma coisa muito teórica, mas vamos pensar que todo dia sai notícia no jornal sobre o poder constituinte derivado reformador no Brasil. É que a imprensa não vai. Você acha que o jornal vai lá, Folha de São Paulo, colocar na capa da Folha de São Paulo, poder constituinte derivado reformador aprova tal coisa? Vai ser desse jeito? Não, vai ser a linguagem comum. Como é que apareceria numa notícia de jornal o poder constituinte derivado reformador? Como que vocês escreveriam? Você é jornalista. Você é a jornalista responsável por acompanhar o poder legislativo no Brasil. Sabe aqueles tipo Andréa Sadi da vida? Vocês gostam dela? Eu adoro ela. Sabe ou não? Conhece? Então, você está lá, Andréa Sadi, Congresso Nacional, andando lá no Congresso Nacional. Você acabou de acontecer um caso de poder constituinte derivado reformador. Você tem que escrever a notícia para soltar. Como é que você escreve isso? Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados, começamos bem, Máximo. E aí? Aprova. Vamos lá. PEC. Tá? Quais são as PECs do momento? Que está rolando na empresa? A da blindagem foi essa que eu cobrei na prova de vocês ou não? Foi a PEC da blindagem ou não? Foi? Por quê? PEC, Câmara dos Deputados aprova a PEC da blindagem. Foi bem naquela época da nossa prova e gerou uma polêmica, né? Essa é a notícia. Só que ao mesmo tempo já foi exercido o poder constituinte derivado reformador na sua completude? Se sai essa notícia na capa de um jornal, o Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, se sai na CNN, então, Câmara aprova PEC da blindagem. Olha a pergunta que eu estou fazendo para vocês. O poder constituinte derivado reformador foi exercido plenamente? Só com essa notícia? A gente tem que estar apto para responder enquanto jurista. A gente tem que olhar qualquer notícia de PEC e já manjar tudo quase do assunto. Nesse é o bom momento da faculdade. A gente só não vai manjar uma questão que é matéria do semestre que vem. Se poderia essa PEC ter sido proposta pelo presidente ou pela Câmara ou pelo Senado.
que é uma coisa de competência, que é matéria do semestre que vem, depois de Direito Constitucional 4. Essa a gente não sabe dizer. Mas toda e qualquer notícia você tem que me responder assim: não, o poder constituinte derivado do reformador ainda não foi exercido plenamente. Porque o que está faltando? A Câmara dos Deputados aprovou a PEC da blindagem. O que já tem que acender uma luzinha do artigo 60 na tua cabeça? O que aconteceu dentro da Câmara dos Deputados? O que está faltando? O Senado precisa aprovar. Não é ainda uma emenda à Constituição. No poder constituinte derivado do reformador, uma coisa é no Brasil de 1988. Uma coisa é a gente trabalhar com a realidade, com o atual dia a dia, com o nosso dia a dia. Então, nós estamos no Brasil, temos uma Constituição que está em vigor, que é a de 88, que preveu como poder constituinte derivado do reformador no seu artigo 60. Você tem que saber o artigo 60 de cor. Você não precisa saber o que está no parágrafo 1º ou no 2º. Olha, professor, o parágrafo 1º trata disso, o 2º trata daquilo outro. Eu não exijo que você memorize, tem professor que vai exigir. Que você memorize inciso de artigo, entendeu? Eu não exijo, mas você tem que saber todo o conteúdo do 60, se está no 1º ou no 3º. Você abre na tua casa a lei e você olha, mas você tem que saber o que tem lá. Então, esse é um artigo que você tem que saber de cor. Nem que você durma abraçada com ele, entendeu? Você lê ele antes de dormir, sabe? Você deixa do lado, deixa ali o artigo 60 antes de dormir. Você faz tudo os teus paranauê que você quiser da sua vida antes de dormir. Aí, antes de dormir, você vai lá e lê o 60. Mas quando você acorda, você faz tudo. Professor, você acha que eu tenho tempo? Aí você lê o 60 de novo. Tem que saber da forma, tá? Falando sério. Bom, mas o fato é que vão pensar na realidade, dado de realidade. A Constituição de 88 brasileira é o que está em vigor, é o artigo 60, que trata do poder constituinte derivado do reformador, que é de reforma da Constituição, que é de mudança do seu texto. Se eu quiser mudar o texto da Constituição, os artigos que estão ali, para colocar alguma coisa dentro dela, para tirar, para mexer no texto, eu preciso de uma PEC, proposta de emenda à Constituição. É o nome do projeto, né? Então a gente parte de uma PEC, até isso ser aprovado, e quando for aprovado, vai mudar oficialmente o texto e não vai mais chamar PEC, vai chamar o quê? Emenda. Tudo bem? Eu estou no meio de uma aula. Se é uma coisa ultra mega rápida e for transparente, e aí você pergunta na frente, todo mundo eu respondo, belezinha. Senão eu termino a minha aula, estou à disposição. Tem que ser manuscrito. Você escaneia ele inteiro e anexa. Você pode escanear. E se você colocar ele, você escaneia, minha sugestão, você escaneia, aí você coloca no Drive, gera um link e anexa para mim o link. Só que aí você abre um acesso para mim, se eu clicar lá e tiver fechado o acesso, vai clicar no perder e vai liberar, entendeu? Escaneia para o teu meu Drive, você procura ele guardadinho no Drive, você pega para gerar link e manda para mim o link. É nóis, fechou? Agora dá certo. Muito obrigada. Mais um pouquinho. Bom, então, da PEC tem que ir para a EC. Ninguém chama de EC, viu? Dentro da Constituição. Então, quando a gente olha essa palavra emenda, a Constituição tem que acender uma luz na tua cabeça. Mano, isso é uma lei. É uma lei que tem o poder de alterar a Constituição. É isso que eu falo para vocês quando eu falo que a gente tem que pensar sobre o conteúdo que a gente está estudando. Que tem que acender uma luzinha na tua cabeça desse conteúdo. Então, não basta que você saiba que a emenda à Constituição altera a Constituição. Você tem que ver o que isso significa de fato. Pô, então é um tipo de lei que altera o texto. Então eu vou ver um texto diferente. Ele passou por mudança. Aqui era um projeto, isso aqui é um dado de realidade. Né? E aí, baseado em dado de realidade, quando a gente vê que a Câmara aprova a PEC da blindagem, já foi convertida em emenda à Constituição? Não, porque ainda tem que passar pelo
Senado. Aí você tem que lembrar que é um procedimento. Qual que é o procedimento? 3/5 em 2 turnos separadamente. E se fala assim, Câmara aprova primeiro turno, ou se fala Senado aprova PEC, mas no texto eu estou dizendo que o projeto começou no Senado, então ele ainda vai ter que ir para a Câmara. Então quando você vê que o Senado aprovou, se começou na Câmara, já está no Senado, já vai virar emenda à Constituição, se ele já aprovou 2 vezes, né? Então quando eu digo pensar nesse conteúdo é isso, porque às vezes a professora coloca um problema lá, você sabe a matéria, mas na hora de produzir a tua resposta dissertativa ou de resolver o teste, alguma coisa te faz travar, porque você não está refletindo sobre aquele conteúdo, sobre aquele dado. E geralmente, quando a gente pergunta alguma coisa, nós temos 3 caminhos. Ou eu te conto um caso real que aconteceu de verdade. Por exemplo, o Senado, a Câmara aprova a PEC da blindagem. O que aconteceu na PEC da blindagem? A Câmara aprovou, o Senado rejeitou por pressão popular. Nessa semana, a gente estava debatendo a emenda constitucional da segurança pública, para quem estava acompanhando. Então, o tempo inteiro tem coisas acontecendo. Então, vocês podem ser questionados de uma forma super teórica. Por exemplo, como o poder constituinte derivado reformador é exercido? Ele é exercido por meio de projetos de emenda à Constituição, convertidos em emenda à Constituição, aprovados de tal forma. Isso é teórico. Quer dizer que você tem que saber o que a lei diz, concorda? Quer que eu repita isso que eu falei? Então, eu falo assim, como é que o poder constituinte derivado reformador é exercido no Brasil? Ele é exercido nos termos do artigo 60, por via de proposta de emenda à Constituição, que transformada em emenda à Constituição altera o texto. Esse poder, para ele poder ser de fato exercido, tem que ser por 3/5 em 2 turnos separadamente. Você tem que saber explicar isso. Tem que ver a pergunta do poder constituinte derivado reformador, porque é assim. Isso é teórico. É um jeito de se cobrar conteúdo de vocês. Mas há outras formas. Eu posso te contar uma história real. Olha, a Câmara aprova a PEC da blindagem. Explique, para que possa ser exercido o poder constituinte derivado reformador, o que falta. Aí você tem que entrar no caso. Então tem que esse projeto, depois você votava em segundo turno na Câmara, você ainda não foi, para depois chegar no Senado, para aprovar por 3/5 e 2 turnos. E se eu te dou dados ainda? Se eu te falo que foram 300 deputados, você tem que fazer a conta e calcular o que é 3/5 para a sua resposta ser completa. E muitas vezes isso precisa ver, entende? Porque eu estou te dando um problema. Então uma coisa é o professor te perguntar algo super teórico. Falar assim, como é que as propostas qual é o quórum de aprovação de uma PEC? Isso é pergunta do sonho, né? Qual é o quórum de aprovação de uma emenda da Constituição, segundo a Constituição de 88? Você fala, não, deixa eu lapar essa, 3/5 em 2 turnos, aí que beleza. Isso é vida fácil, gente. Isso é óbvio, né? Agora eu queria, a professora pode pôr uma perguntinha desse nível na prova? Claro que sim, uma pelo menos desse tipo sempre vai. Seja na forma de teste, verdadeiro ou falso, laada, dissertativa, é sempre assim. Só que a gente tem que ir além, porque você, como advogada, tem que saber resolver os problemas. Você vai estar lá no corpo legislativo, você vai ser assessor jurídico de uma Câmara de Vereadores, você tem que resolver os problemas deles. Não adianta só reproduzir o texto da lei, né? Então, a segunda forma que a gente pode perguntar é, muitas vezes, a partir de um caso concreto. E se você não entra no caso concreto, para que ele estava ali? E aí, o que é sempre uma boa estratégia? Não lembro tudo, você responde uma parte. Não, eu lembro tudo, então você começa, para você facilitar a tua vida muitas vezes, o seu exercício, você começa pela parte teórica para depois chegar na parte prática, aí tanto faz. Só que tem uma terceira forma de se perguntar essas coisas que às vezes pega muita gente na prova, que são situações hipotéticas de países de mentira. Suponha que na Constituição do país tal conste que a Constituição será alterada de tal forma e te dá um quadro totalmente diferente. O poder constituinte derivado do reformador deles é daquele jeito. Então você tem que entrar na situação de mentirinha, naquele mundo que está sendo contado para vocês, concorda? Tem alguma outra quarta forma de se problematizar e se questionar o conteúdo, além dessas 3 que eu estou falando para vocês? Né? Tudo bem? Desse conteúdo, então, poder constituinte derivado do reformador aqui, esse tem que saber. O revisor era o poder constituinte de revisão.
previsto no artigo do ADCT. Então, lá no ADCT, você tem que lembrar o que é o ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Isso aqui, de novo, né? Brasil, 1988. E a gente está falando do ADCT, o Poder Revisor de 1993. O poder de revisão que a Constituição teve em 1993. Lembra ou não? A gente abre o DCT e fala assim, ó. Imagina que a gente pega e acabou de alugar uma casa, ou comprar uma casa. Aí você fala assim, bom, para eu manter minha casa limpa, eu vou fazer uma faxina uma vez por semana. Toda semana você faz uma faxina. Mas agora que eu mudei, eu preciso daquela bela limpada. Aquele negócio que vai preparar para as faxinas que vão vir. Então você faz só uma vez. O poder constituinte derivado do revisor foi isso. A Constituição de 88 foi criada em 88. E a partir de então, qual é o poder constituinte que muda ela? O reformador. Mas eles estabeleceram que em 1993 ia ter uma proposta de faxina. De uma vez só, poderiam ser debatidas e votadas um monte de emenda. Mas não é PEC. É PER, e nem projeto de emenda de revisão. Não chamava emenda constitucional. Aqui seriam as emendas de revisão. Enquanto no caso de uma PEC, cada PEC tem o seu momento para ser discutida e votada, para cada assunto diferente. Eu não vou misturar alhos com bugalhos. Então hoje nós vamos discutir e votar uma PEC. Qual? A da blindagem, a da segurança pública, beleza. Em 1993 eles apresentaram todas as que eles queriam. Para cada assunto uma proposta. Só que nós vamos votar tudo na batelada. Vamos tudo votar de mutirão. Foi mutirão. Professor, eu vou pôr mutirão na prova? Não, você não pode pôr essa palavra. Foi o quê? Uma sessão única. Uma sessão única do Congresso Nacional em que ele se reuniu para isso em conjunto. Concorda que para entender o que eu estou falando, você tem que saber a diferença entre Congresso Nacional, Câmara e Senado? Senão você não consegue entender o que eu estou dizendo. Você pode guardar a palavra e memorizar, mas você não vai entender o que eu estou dizendo. É isso que eu digo em mergulhar no conteúdo, que é uma coisa que hoje em dia a IA está atrapalhando muito a gente de mergulhar nas coisas. E aí eu estou dizendo, pode usar a IA, mas use uma forma que seja razoável para você aprender. E não para ficar 5 anos memorizando o conteúdo, senão o nosso HD não dá conta. Aqui, o nosso aqui, né? Por mais que eu seja cabeçudo. Falei para vocês que eu tenho cabeça grande, não falei? Nunca contei? Vocês já mediram a cabeça de vocês com fita métrica? Eu já medi. Tenho cabeça grande. Você pode estar se perguntando por que ela mediu a cabeça dela com fita métrica, né? Eu fui comprar um boneco Fernandinho, meu sobrinho. E aí eu precisava saber o tamanho que ele usava. E não tinha uma diferença de tamanho. Então eu falei, você mede tua cabeça aí, a gente estava longe um do outro. Eu liguei para ele e falei, pega uma fita métrica e mede tua cabeça. Deixa eu medir a minha, porque eu vou provar os bonecos na minha cabeça e a gente vai chegar no denominador comum. Eu tenho cabeça grande. Mesmo quem tem cabeça grande, a gente não guarda tudo memorizado. Então você pode memorizar uma prova. Só que depois você vai perder esse conteúdo por aí, ele vai se arrastar no ar. Então, use a IA de uma forma que faça sentido para você aprender. E lógico que eu sei que nem sempre você vai conseguir fazer isso com todas as matérias. Né? Então, voltando, você não vai conseguir resolver um problema se você não souber a distinção entre Senado, Câmara e Congresso Nacional. Você não precisa ainda dominar tudo, porque isso é matéria do semestre que vem, mas o básico. A Câmara dos Deputados tem os deputados federais, são 513, lembra? O Senado Federal é outro órgão, 81 senadores. Quando eu coloco todo mundo junto, Senado mais Câmara, eu tenho Congresso Nacional. Então eu chamo de Congresso Nacional os dois órgãos, tanto senadores, e às vezes eles se reúnem em conjunto, junto.
senadora está aqui sentada do lado da deputada. E nós vamos votar junto. Então, o que aconteceu em 93? Ao invés de discutir cada PECzinha, eles ficaram o ano inteiro debatendo uma faxina geral, só que para cada item da faxina era uma proposta diferente. E aí eles se reuniram para votar. Só que aí não foi por 3/5 em 2 turnos, separadamente. Foi uma sessão do Congresso Nacional, quer dizer que eles estavam juntos. Juntou 503 mais 81 na mesma sala para votar. Sessão conjunta do Congresso Nacional. Estão juntos. Sessão única. Uma única vez. Na PEC, que é separar da mente. Nessa única votação não era 3/5, era maioria absoluta. Eu tenho que saber fazer a conta. Se eu tenho 81 senadores, 513 deputados, o que é 3/5 de cada um separadamente? Eu tenho que dividir 81 dividido por 5 vezes 3. 513 dividido por 5 vezes 3. Eu chego a Y, eu chego a X, o número. Tem que saber fazer essa conta. Na mão aqui. Eu sou da era da calculadora, eu sei que é do século passado. Né? Agora veja, se é uma sessão conjunta, maioria absoluta, eu tenho que pegar 513 mais 81 igual a zero. Aí eu tenho que dividir Z por 2. Esse daqui é T mais 1. Concorda? 513 mais 81 dá 594. 594 dividido por 2, 45, 250, 207. Exato. Então eu preciso de pelo menos 298 votos para aprovar, porque a maioria absoluta não tem exceção. 298. Só que com isso aqui ia ser um número diferente, entende? Então são formas de aprovação diferentes. E aí às vezes você fala, professora, mas você vai cobrar isso mesmo não caindo num problema assim? Só o esforço que você fez de ter que trabalhar esse estudo, se cair alguma outra coisa relacionada, é claro que você vai acertar. Você tem que estudar. Concorda? Então, às vezes a gente estuda coisa e fala, não caiu. Mas aquilo que você estudou que não caiu te ajudou a acertar o que você acertou, porque você teve que estudar. Então, nenhum estudo é perdido. Muito difícil. Qualquer coisa que você estude, você perder teu tempo. Lógico que estudar um edital inteiro errado é diferente, né? Que às vezes a pessoa faz. Posso apagar o bagulhex aqui da foto que eu fiz? Então, tá vendo que são dois poderes diferentes? O reformador e o revisor? E ele aconteceu uma única vez, inclusive, em 1994, acabaram com as aprovações das emendas, pronto, porque ele foi exercido em 93. Demorou um ano, né? Foi assim, brincando rapidinho. E aí, eu tenho um outro que é o decorrente, que é o poder na Constituição Brasileira de 88 para a criação das constituições estaduais. Vocês lembram quantas aulas a gente ficou fazendo isso, estudando essa matéria aqui? Acho que quase 3. Se hoje, em 25 minutos, foi mais ou menos que eu levei 20, eu parei para falar da minha cabeça, então demorou mais, mas uns 20 minutinhos no máximo. 15. Se nesses 15 minutos que eu entrei nisso, você acompanhou tudo, e você tem noção, e você não está perdidaço, é porque alguma coisa da matéria você também lembra do primeiro mês, você estudou e você aprendeu. Concorda? Porque por que eu não fiz isso lá atrás, quando eu dei aula para vocês, já saí falando dessa coisa toda? Por que a gente ficou 3 aulas estudando? Então, às vezes, vocês têm a sensação que não sabem nada, mas sabem. Então, uma coisa é ser aí sentadinho agora no seu silêncio e falar, nossa, eu nunca vi isso na vida, do que ela está falando, né? Outra coisa fala, não, estou surfando junto com ela, estou na prancha aqui. Então, tá indo bem. Alguma pergunta aqui?
O que eu vou eliminar? Eu não vou cobrar o originário. Vou perguntar nada de poder constituinte originário. Certo? Sim. Que já tinha sido criado. Em 88, 5 de outubro de 88, nós passamos a ter uma Constituição nova. Então, de 5 de outubro de 88, é esse texto que a gente estuda. Só que para alterar o texto, é só por PEC. Então, precisa o deputado, o senador, 1/3 do Senado, 1/3 da Câmara, o presidente da República, alguém apresentar uma proposta para mudar qualquer coisa da Constituição. Qualquer coisa. Tem as cláusulas pétreas, lembra? Então, aí precisa apresentar uma PEC, essa PEC vai correr lá no Congresso Nacional e vai mudar o texto, se ela for aprovada. Então, a gente abre, por exemplo, o artigo 6º, que foi o que a gente trabalhou bastante em aula, e vejo lá que foi incluído o parágrafo único no artigo 6º. Então, foi incluído o parágrafo único dentro do artigo 6º da Constituição, desde que estava lá de 88, foi incluído recentemente, nos últimos anos, por uma PEC. Esse é o reformador. Só que o que acontece? Na Constituição, numa parte dela tem um artigo. Que parte dela, professora? Essa parte se chama ADCT, que é o final dela, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, eu tenho o preâmbulo da Constituição. Quando eu abro a Constituição, eu tenho o preâmbulo. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, vai até o 250. Acabou? Não. Aí começa uma parte final, um anexo. Ao invés de dar o nome de anexo, o nome foi ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É o nome que deu. E aí, quando eu abro o ADCT, eu tenho um artigo ali, que vai dizer assim, que a Constituição poderá passar por uma revisão. O resultado da emenda de revisão e da emenda constitucional é o mesmo. É mudar o texto da Constituição. Só que por que eu tenho que distinguir um do outro? Primeiro, por causa do nome. Um chama-se emenda constitucional, o outro chama-se emenda de revisão. Por que mais? Porque isso só aconteceria uma única vez, em 1993. E ao invés de ficar tramitando cada PEC separadamente, tudo correu junto. Eles fizeram isso meio que em mutirão. E eles votaram de um jeito diferente. Foi voto por maioria absoluta numa sessão única. Então, como é uma coisa muito peculiar e muito diferente dessa, a gente precisou criar um nome diferente para esse poder que aconteceu em 93. E que nome que deu? Poder Constituinte Derivado Revisor, porque foi de revisão. A gente teve quantas emendas de revisão em 1993 aprovadas? Votadas foram muitas. Aprovadas 3. Então, se eu abrir o artigo 12 da Constituição, lá tem um artigo, um inciso, que foi alterado não por PEC, mas por PER, por proposta de emenda de revisão. E aí? Beleza? O que mais? Qual que é a diferença? Então, o que estabelece esse ADCT? O que tem nos artigos dela? O ADCT, se a gente abrir, vamos abrir ele? Vamos abrir o ADCT. Todo mundo pega o quadradinho, abre a Constituição de 88. Se você estiver abrindo direto do site, logo que você vê o nome da Constituição, vai ter um lugar lá escrito em azulzinho, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aí você clica nele. Achou? Se você abre do site, lá grandão tá, Constituição de 80 da República Federativa do Brasil, você desce ali um pouquinho, em azul lá tá escrito ADCT, não tá? Você mete teu dedo ali, que ele vai te jogar para outra página, que é o puxadinho, é o anexo. E aí você vai pro artigo 3º. E
ler o artigo 3º em silêncio do ADCT. Achou ele? Tá falando o que eu falei? Você abriu a Constituição. Aí tá vendo aqui a ADCT, esse aqui. Agora ele foi pro ADCT, que é o final. Tá vendo? Aqui terminou. Aí você vai pro artigo 3º do ADCT. Aí lê em silêncio, não é o que eu falei? A revisão da Constituição será, está falando o ano, está falando a forma de votação, sessão única, é isso. Então, esse artigo 3º do ADCT, a gente chama ele de poder constituinte derivado do revisor, que aconteceu literalmente de verdade, ficaram um ano lá debatendo, teve um monte de proposta. Agora volta para a Constituição. E aí, voltando lá para a Constituição mesmo, né, para o texto principal, digamos assim, da Constituição, você vai lá para o artigo 12. Achou o 12? Que está falando sobre quem é brasileiro, concorda? Vai para o artigo 12, inciso 2, a linha B. Está falando os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Acharam ali? Agora vai no finalzinho dele, olha o que ele está falando. Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão número 3 de 94. Só que olha a linha C do inciso 1. O que está falando? Redação dada pela Emenda Constitucional 54 de 2007. Qual que é a diferença de um para o outro? Um foi aprovado por uma TEC comum em 2007. O outro foi aprovado por uma emenda de revisão em 94. Concorda? Oi? Não só de tempo, de forma. De tempo porque as de revisão foram todas em 94, ponto final. Em 93, o Congresso Nacional chegou para trabalhar. Imagina que você vai chegar para trabalhar amanhã. Você fala, o que eu vou fazer? Vou fazer a minha lista de coisas. Eles estavam marcados que em 93 eles teriam que fazer uma revisão da Constituição, do primeiro ao último artigo. Exatamente, eles tinham que cumprir a ordem do artigo 3º. O artigo 3º está dando uma ordem, está dizendo Congresso Nacional. Você trata de 93, passar um pente fino na Constituição. É isso que está mandando. Então, em 93, eles chegaram para trabalhar, falaram, e agora, como é que não vamos fazer a revisão da Constituição? Ficaram doidinhos. Tudo quanto é deputado e senador começou a apresentar um monte de proposta, ficaram discutindo, debatendo, fazendo parecer e tal. Até o dia que vocês acham que eles foram votar. Vocês acham que eles vão fazer isso em um mês? Ficaram um tempão discutindo. Então, essas coisas só foram aprovadas um ano depois. E aí, essas emendas de revisão alteraram o texto constitucional. Vai lá para o artigo 14, parágrafo 9º. O que teve no parágrafo 9º? Também, de novo, emenda de revisão. Vai lá para o artigo 50. Artigo 50. Acha onde está a emenda de revisão? Isso. Vai para o 55 agora. Exato. Vai por agora. Eu falei do 12, falei do 14
50 e 55. Pronto, acabou. Entende? Separadamente. Então é uma votação dentro do Senado, só que é 2 vezes. 2 votações dentro da Câmara, vota uma vez, depois vota de novo. Vamos fazer votação? Quer ver como que é? Só que lá é mais formal. Quem gosta de chocolate, levanta a mão. Tá. Vamos votar de novo para eu ter certeza? Porque vai que você não tem certeza que você gosta. Quem gosta de chocolate, levanta a mão. Tá vendo? Nós votamos 2 vezes. Seguidinho. Lá, na prática, não é assim. Porque não é votação por aclamação, como a gente está fazendo aqui. Eles vão na cabine votar, muitas vezes. Ou secreta ou aberta. Então, as formas de votação a gente estuda semestre que vem. Mas votem, não pode ser assim seguidinho, na mesma hora, no mesmo minuto. Tem que dar um intervalo de encontros. Daqui 4 aulas a gente vota de novo. 4 aulas eu vou estar comendo peru de Papai Noel, professora. Né? Daqui 4 aulas a gente vota de novo. Então, 5 sessões. Né? E aí depois vai para o outro para votar separadamente. 3/5. 1/3 é para apresentar a proposta. Se eu perguntar assim, o que vocês querem votar ainda de saber se vocês gostam de chocolate? Ah, professora, vamos votar uma questão da prova. Aí algum de vocês tem que apresentar a proposta. Então, para apresentar a proposta tem que ser 1/3. Mas na hora de botar em votação para aprovar, aí precisa de 3/5. Né? Enquanto que na emenda de revisão, que alterou o artigo 12, foi 3/5. Foi quanto? Para aprovar a emenda de revisão que alterou o artigo 12, em 1994, precisou de 3/5 separadamente em 2 turnos? Não. Quanto que precisou? Maioria absoluta numa sessão única de votação. Foi só naquele momento, depois acabou. Eu falo que abriu um portal, depois o portal fechou, não abriu mais, entendeu? Agora é sempre a estrada comum. Você tem que fazer um caminho comum, que o caminho comum é a PEC. Esse é o basicão. Beleza aqui? O Estado de São Paulo criou a sua Constituição. Ele exerceu qual poder? Decorrente. Hã? Decorrente. Ah, mas e o Rio Grande do Sul? Resolveu agora criar uma nova Constituição do Estado. Ele vai exercer qual poder? Decorrente. Não tem nada a ver com o reformador ou revisor, entendeu? É o decorrente. Cada vez que o Estado vai lá criar a sua Constituição, ele está exercendo o poder constituinte dele, está decorrente. Quem? É a Câmara e o Senado? Não. Aí é o órgão legislativo de cada Estado, que é a Assembleia Legislativa. Certo? Aqui tem que lembrar das cláusulas pétreas também, que são limites. Né? Certo? Imagina que eu conto para vocês um problema falando assim: um grupo de deputados pretende alterar o artigo 14 da Constituição Federal. E eles querem fazer isso por uma emenda de revisão, agora em 2025. Estabelecendo que os mandatos, se obtiverem o voto da maioria absoluta da população brasileira, serão suprimidos. O presidente poderá ser eleito de forma contínua. Então, caso a votação atinja 70%, eles querem uma proposta de emenda de revisão assim agora em 2025. Eles querem alterar a Constituição para mudar o artigo 14 para caso numa eleição o presidente seja eleito por 70% dos votos, o mandato dele é permanente. Aponte os problemas desse caso. Viola a cláusula pétrea. Por quê? Porque o voto é direto, secreto, periódico e universal. Se ele é periódico, você está eliminando a periodicidade das eleições. Veja, é uma alteração do 14. As cláusulas pétreas estão no 60, mas o que está na 60 é o assunto. Esse assunto está no 14. Outro problema dessa emenda de revisão, qual é? Não
professor, em 2021, em 2025, ter qualquer emenda de revisão. Pode ter poder constituinte derivado revisor em 2025? Foi só em 93, tá bom. Entende? Se quisesse criar outro, tinha que criar uma lei falando que... Tinha que fazer uma PEC para mudar o artigo 3º do ADCT para prever um novo poder revisor lá. E ainda dá polêmica, concorda? Que alguém podia falar, não, está violando, achar que está violando o nosso PEC. Então o revisor foi só lá. Senão tem que ser mudar por PEC para criar outro poder revisor. Criar um outro artigo lá. Fechou? Bom. Aí a gente entrou, posso mudar o tópico então? Posso ir para o assunto seguinte? Só vale para o revisor diferente? Não poder ser 2025? Só vale para o revisor? Só vale para o revisor. O revisor só ocorreu em 1993, ponto final. Com as mudanças de 94. Eles votaram em 94, mas começaram em 96. Só aconteceu ali. Tudo que não for ali tem que ser por PEC, Poder Constituinte Derivado Reformador. Agora, entrando na sua pergunta, pode ter o Poder Constituinte Derivado Reformador em 2025? Se por acaso eu te contar uma história que está ocorrendo uma intervenção federal no estado do Mato Grosso, pode ter uma votação de PEC? Porque se o país estiver com uma intervenção federal, se o país estiver com estado de sítio, se o país estiver com estado de defesa, não pode votar PEC, isso está no 60. Entendeu, professora? Mas a intervenção é lá no Mato Grosso, está longe de Brasília. Brasília fica em Brasília, que está cravada dentro de Goiás, né? Goiás, não é? Não pertence a Goiás, mas está dentro de Goiás. Um quadrado dentro de Goiás. Né? Mas o que tem? Se estiver acontecendo uma intervenção federal, não pode. O que mais? Mais alguma pergunta? Não? Depois o tópico seguinte do roteiro, qual que é? Normas constitucionais e classificação das normas constitucionais. Então, esses são os dois tópicos seguintes. Tem uns textos lá que eu salvei para vocês, da Ana Paula de Barcelos, para leitura. Então, um dos tópicos era normas constitucionais e o outro ali, classificação das normas, também chamado de aplicabilidade. Quando a gente fala de classificação das normas constitucionais, nós estamos falando de aplicabilidade e de eficácia. Aqui, na palavra eficácia, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa palavra eficácia não é o sentido da sociologia jurídica. Eu não estou discutindo se a norma constitucional vai resolver o problema. Na sociologia jurídica, você fala assim, será que a PEC da segurança pública vai reduzir os problemas de criminalidade no país? Isso é uma pergunta que a gente estuda em sociologia jurídica no tema eficácia. Não é nesse sentido que a palavra eficácia vem aí. Então a gente está perguntando assim, quais são os efeitos que uma norma constitucional produz. Então, quando eu falo de eficácia, eu estou falando uma norma constitucional produz efeitos? Ou eu dependo de uma lei para isso? Entende? Agora, se esses efeitos vão resolver o problema, é outra história. Tá? Então, cuidado, que muitas vezes a pessoa não estuda a matéria, vai falar de eficácia, mas não tem nada a ver com o que foi estudado. Aqui nesses dois tópicos, quando a gente falou de norma constitucional, a gente se preocupou em entender duas coisas diferentes. Uma é você construir um argumento, um texto, uma frase em que você fala sobre um direito, um dever ou uma obrigação. Tal coisa é obrigatório, tal coisa é um direito, tal coisa é um dever, né? Então, o Poder Legislativo tinha o dever de aprovar as emendas de revisão em 1993. E votar, não tinha esse dever? A gente acabou de ver o artigo 3º. Então, a Constituição estabelecia essa norma.
ela tem lá muitos deveres, muitos direitos, muitas obrigações, muitas proibições. Eu construo um texto baseado na lei. Onde? Qual lei? Na Constituição. A Constituição é uma lei. Então eu vou construir um argumento baseado na Constituição. As pessoas têm direito à previdência social. Isso é uma norma constitucional. Com base em que eu estou falando isso? Com base no artigo 6º. Então, toda vez que a gente constrói um argumento falando de um direito, de um dever, de uma obrigação, e eu uso leis para isso, eu estou construindo normas. Então, esse foi o primeiro sentido de norma que eu falei para vocês, que basicamente, eu estou falando de uma construção. E essa construção está baseada na Constituição. Mas eu também falei de norma constitucional como sinônimo. Eu também falei de norma constitucional como sinônimo de artigos da própria Constituição. Então, se eu falar artigo 6º, é uma norma constitucional. Se eu falar artigo 5º, é uma norma constitucional. Artigo 5º, inciso 1, norma constitucional. Isso é pequeno, é só para a gente poder estudar a classificação dos Afonso da Silva. O melhor é a gente seguir essa aqui, que é uma construção baseada na Constituição. Porque se eu abrir o artigo 6º, tem tanta coisa lá, gente. Lá está falando de moradia, de alimentação, está falando de trabalho. Cada um disso dá uma tese. Então é muita coisa. Mas eu também posso falar que o artigo 6º é uma norma constitucional. E aí a gente depois, no final, entrou numa outra questão sobre as normas constitucionais. Eu tenho princípios e eu tenho regras. Se eu falar assim para vocês, eu tenho uma roupa. É a mesma coisa que falar, eu tenho uma norma. Tá, qual é a forma que essa roupa tem? Essa roupa é uma camisa. Essa roupa é uma camiseta. Camisa é diferente de camiseta? Então, norma é gênero, princípio e regra são espécies. Então, se eu estou falando roupa, está geralzão, já norma. Mas eu tenho a norma na forma de um princípio e eu tenho a norma na forma de uma regra. Isso é um outro jeito de estudar a matéria. Então, aqui são 3 formas de discutir este assunto, o assunto normas constitucionais. Então, eu posso dizer a norma do artigo 6º, mas eu posso falar para vocês sobre o direito à moradia estabelecido no programa de financiamento habitacional pelo Minha Casa Minha Vida. Falar do artigo 6º do direito à moradia é norma constitucional como sinônimo de artigo. Falar do direito à moradia garantido por uma política pública baseada no Minha Casa Minha Vida é norma como construção baseada na Constituição, mais leis, mais atos normativos. Então eu pego um decreto, eu pego uma lei, misturo tudo, faço um angu e esse angu é a norma. Então uma coisa é eu pegar um artigo da Constituição e falar norma, outra coisa é eu pegar e misturar todo o direito e tirar a norma daí. E a outra coisa é eu falar norma na forma de princípio e norma na forma de regra. Certo? E aí eu falo para vocês assim, suponha que um juiz tenha decidido um caso concreto envolvendo o direito de mulheres amamentarem seus filhos em prisão domiciliar. Mulheres que estavam com prisão provisória determinada
obtiveram uma decisão judicial favorável em crimes que não seriam de potencial ofensivo grave, a estar permanecerem em casa presas, prisão domiciliar, para que pudessem amamentar seus filhos. O juiz se baseou no artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, que estabelece como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Te contei uma história, não contei? Você conhece da Lei de Execução Penal? Você conhece? Ainda não, professor. Você conhece sobre o que é a diferença entre prisão provisória, preventiva e condenação transitada e julgada? Talvez sim, mas é outra matéria, professor. Então não cobra não, tá? Eu não estou questionando isso, eu estou questionando para vocês a norma constitucional. Agora me fala sobre norma constitucional a partir desse caso. O que você pode falar? Tá vendo quando eu falo pensar no negócio? O que eu posso falar sobre isso? Eu posso dizer que se ele se baseou exclusivamente na dignidade da pessoa humana, há uma norma constitucional que estabelece o direito de dignidade. Só aí você já está me dando uma boa resposta. Você pode dizer, talvez o juiz, para além da dignidade da pessoa humana, tenha estabelecido critérios baseados no Código de Processo Penal e no Código Penal também, caso eu tenha te dado esses artigos. Então aí você está construindo a norma assim. Por outro lado, você pode me dizer assim, o juiz se baseou no princípio da dignidade humana ou na regra da dignidade humana? Mas você tem que saber a diferença entre princípio e regra. O que vocês acham? Ao decidir esse caso, determinando a prisão domiciliar desse grupo de mulheres, o juiz se baseou num princípio ou numa regra constitucional? O que vocês acham? O juiz se baseou no artigo 3º, inciso 3, dignidade da pessoa humana. O juiz se baseou numa regra ou num princípio constitucional? No princípio, porque a dignidade da pessoa humana é um princípio. Não é uma regra. Professora, como é que eu vou saber disso? Batendo o olho em quase tudo você vai saber. Porque a gente distinguiu o que são princípios do que são regras, mas ambos são normas constitucionais obrigatórias. Se eu disser para vocês, o Congresso Nacional aprovou a emenda de revisão que alterou o artigo 12 da Constituição por maioria absoluta, em sessão única de votação no dia tal, ele se baseou numa regra ou num princípio constitucional? Uma regra. Está vendo a diferença? Veja, você sabe a distinção. Só que se você só memorizar a distinção pelo conceito, as regras são concretas, são mais objetivas, não dão margem de dúvida. É tudo ou nada. Ou aplica ou não aplica. Posso aplicar o artigo... Nossa, eu estou pensando... Olha só, várias questões boas para a prova que a gente podia já montar uma prova inteira junto. E eu não estou falando isso para vocês se sentirem impressionados, não. Tá? De jeito nenhum. Se o Poder Legislativo tiver votado uma emenda à Constituição baseada no artigo 3º do ADCT, eu posso aplicar o artigo 3º do ADCT para aprovar uma emenda à Constituição? O Congresso Nacional pode aplicar o artigo 3º do ADCT para aprovar uma emenda à Constituição? Não, porque não é o procedimento. Qual que é o procedimento? PEC 3/5 em 2 turnos. E o que isso nos fala a respeito de princípios ou regras? Que no caso das regras é tudo ou nada. Ou você aplica ou você não aplica. Neste caso, aplica ou não aplica? Não aplica. Não aplica. O ADCT não aplica. É tudo ou nada. Agora, em caso de princípio, então a regra é concreta, ela é objetiva, ela não dá muita margem de dúvida, é tudo ou nada. Ou se aplica ou se não aplica. Agora, no caso de um princípio, mano, alguém aqui ia pensar num exemplo de dignidade humana? Se eu desse assim, me deem exemplos de garantia da dignidade humana. Alguém ia pensar na prisão domiciliar das lactantes e das gestantes? Olha isso. Mas faz sentido? É um caso específico. Então, no caso dos princípios, eu dependo de cada caso, porque eles são gerais, eles são abstratos, eles são valores. E o sentido não é definido, não é tudo ou nada. Eu vou harmonizando eles para aplicar.
Porque eu também tenho que me preocupar com a segurança da sociedade. Se eu tiver uma serial killer altamente violenta, que produz inclusive violência autoprovocada, eu posso permitir que ela permaneça em prisão domiciliar com os filhos? Hã? Não, né? Porque ela foi cometer um crime grave e tal, entende? Então, por mais que... E eu estou falando da dignidade humana também dessas crianças. Tá vendo como em caso de princípios eu dependo do caso concreto para aplicar? Não é assim. Então, eu não saio por aí só explicando o que significa liberdade. Calma, peraí, mas em que contexto essa liberdade vai se dar? Liberdade de expressão e manifestação do pensamento? Depende do caso. Então, toda vez, por isso que eu falo que os princípios são valores humanos, eles são abstratos, enquanto as regras são objetivos, né? E se uma regra entrar em conflito com a outra? Imagina que entra aqui nessa sala agora, Ana Lee. Quem é Ana Lee? Minha sobrinha, 10 anos. Oi, Dinda. Ela chega aqui, toda. Aí a gente fala assim, Ana Lee, a Constituição brasileira diz que o Congresso Nacional vota uma alteração por maioria absoluta. Ana Lee, a Constituição diz que o Congresso Nacional vota a alteração do seu texto por 3/5 em 2 turnos. Tem uma contradição? Ela vai falar, Dinda, decide? Decide aí, meu. 3/5 ou maioria absoluta? Ela odeia matemática, viu? Por isso que eu estou lembrando toda vez da Ana Lee. Eu não gosto de matemática, nem um pouco. Ela não, vamos brincar de outra coisa. 3/5 ou maioria absoluta? Ou tudo ou nada. Uma exclui a outra. Os dois são aplicáveis a casos diferentes. Uma é uma norma especial, outra é uma norma geral, né? Porque está resolvendo todas as aspectos. A outra era específica para o caso de revisão. É tudo ou nada. Se elas entrarem em contradição, eu tenho que ter um jeito de resolver. Certo? Agora, se eu chego para vocês e falo assim, ó, saiu uma matéria jornalística, foi publicada uma matéria no jornal, e ele estava divulgando sobre um crime hediondo que aconteceu há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o sujeito foi lá e matou uma família inteira, esquartejou. Professora, quem fala dessas coisas na aula é o Roberto. Roberto dá aula de penal 6. Não combina com você falar desses negócios. Pendurou pedacinho por pedacinho do corpo das pessoas. Vocês querem ver essa notícia? O pessoal de penal está querendo saber o deslinde dessa história, né? O jornalista exerceu liberdade de expressão e manifestação do pensamento, liberdade jornalística. O cara que foi preso já cumpriu a pena. Agora ele vai ser colocado em liberdade semana que vem. E vai sair no jornal amanhã. Ele sai no dia seguinte. Ele sai segunda-feira. Amanhã vai sair todos os jornais essa matéria. O que ele alega? O direito à intimidade, que é o princípio, à privacidade e ao cumprimento de pena, que é garantido no artigo 5º. Porque ele está falando assim, se eu segunda-feira sair na rua depois de você publicar as fotos do crime que eu cometi há mais de 20 anos atrás, o que vai acontecer comigo? Ele vai receber outra pena da sociedade brasileira, não vai? E aí, publica ou não publica? Quem aqui acha que tem que publicar? Deixa eu ver. Sejam sinceros, não tem certo e errado aqui. Quem acha que a sociedade tem o direito de saber deste crime que aconteceu há 20 anos atrás, levanta a mão. Tá bom, levantou aí, você acha que nós temos esse direito de saber. Quem acha que o jornalista tem o direito de exercer a sua liberdade profissional? Levanta a mão. Quem acha que ele tem que dar uma condicionada nessa notícia? Talvez ele não divulgue o nome, nem a foto, mas ele fala do crime. Conta o crime que aconteceu há 20 anos atrás, né? Vamos pensar. Tá bom, agora quem acha que não tem que sair nada porque essa pessoa tem direito de já cumpriu a pena dela? E quem não acha nada? Você. Concorda que você ficou dividido? Está dividida ou não? Ou você só quer ir embora logo? Fala, não, Ana Paula, estou dividida. Tá vendo como a gente não conseguiu entrar em consenso? Foi a mesma coisa na história da maioria absoluta? Princípios e regras. Os princípios, eles entram em colisão. Eles estão brigando o tempo todo um com o outro. A tua privacidade está brigando com a liberdade dos outros. A tua intimidade está brigando com a liberdade. A igualdade está brigando com outros princípios.
A propriedade privada está brigando com a função social, está o tempo inteiro assim, só que não é antinomia, não é contradição, porque eu não posso admitir que haja contradição entre os princípios. Eu tenho que solucionar os conflitos entre eles, que a gente chama de colisão. Eles estão colidindo, eu tenho que dar uma solução para esse conflito. E essa solução eu dou a partir da legislação. Ou eu tenho que fazer uma interpretação constitucional. Aí entra o texto. Eu uso uma técnica: proporcionalidade, harmonização, integração e por aí vai. Antinomia só entre regras. Então, entre regras, eu chamo de antinomia. O que significa antinomia? Contradição. Entre princípios, aqui eu estou pensando em conflitos. Entre princípios, eu chamo de colisão. E aqui a questão do tudo ou nada. Quando vocês aplicam aquelas coisinhas, eu acho que vocês estudaram, talvez, com o professor no semestre passado. Norma superior revoga a norma inferior, norma posterior revoga a norma anterior, norma especial se aplica em prejuízo de norma geral. Lembra isso? Critérios de solução de antinomias. Então, conflitos entre regras, eu resolvo sim. E entre princípios? Pode um princípio revogar outro? Não, né? Eles estão colidindo. Então, eu tenho que dar uma solução a partir da hermenêutica. Eu resolvo isso com princípios que são de interpretação. Então, eu tenho proporcionalidade, razoabilidade, efeito integrador, aqueles princípios que estão no texto do Farias para vocês lerem, que é a parte final da prova, né? Aqui, e o último, hermenêutica constitucional. Texto de quem? Do Edilson Farias. É um texto que eles passaram lá no online, mas que a Mari mandou para vocês. Ele está falando um pouquinho da hermenêutica constitucional. Legal, hein? Legal? Não sei, só amanhã, semana que vem, como saber se está legal. De Barcelos. O Farias entra um pouquinho nisso, mas ali no roteiro eu estou te dando até as páginas do texto dela, onde tem essas questões. Tá? Ok? Bom, então isso pensando em princípios e regras, norma constitucional, para entrar na hermenêutica constitucional. Na hermenêutica constitucional tem critérios de interpretação. Esses critérios de interpretação são os identificados no texto. O princípio da unidade da... Eu estou vendo que eu estou falando a palavra princípio, mas não tem nada a ver com princípio norma. São critérios. Critério da unidade da Constituição. Máxima efetividade. Correção funcional. Passei para vocês uma lista de critérios de interpretação. Então, eu tenho a hermenêutica constitucional. E existem critérios para interpretar a própria Constituição. Já estou acabando, tá? Também tem que acabar, mas mais 4 minutinhos. Ok? Bom, aí nós ficamos também mais de 2 aulas nesse tema classificação das normas constitucionais. E vocês fizeram um trabalho sobre ele na temática do direito à saúde, não foi? Então é legal pensar no exercício da questão da saúde ali que a gente fez. E a gente distinguiu as normas de eficácia imediata, contida e limitada. E a limitada a gente dividiu em 2 tipos: a programática e a institutiva. Então
Então, a limitada, a gente colocou a programática e a institutiva. Então, nessa classificação, a gente pega um artigo da Constituição e fala, pô, eu posso pegar esse artigo e já aplicar? Posso. Vai ser qual? Imediata ou contida? Porque a contida eu também aplico. Só que então qual vai ser a referência? Na imediata produz todos os efeitos. Enquanto na contida eu posso ter uma lei que restringe. Essa é a distinção. Então uma coisa é eu pegar um artigo da Constituição e aplicar diretamente sem restrições. Só para aprovar uma PEC, 3/5 em 2 turnos separadamente. Nada vai poder restringir. Isso é uma norma de eficácia imediata. Agora, quando eu sei que eu preciso passar na prova da OAB para ser advogado, sendo que a Constituição diz que é livre o exercício de qualquer trabalho e profissão, eu posso exercer qualquer profissão. Mas se tiver uma lei dizendo como eu vou exercer, eu tenho que seguir essa lei. Então ela produz efeitos imediatos. Se você é TI, técnico de tecnologia, então eu tenho uma amiga que é TI, ela trabalha lá no Google. Falei para você, trabalha lá no Google, fica mexendo lá com as nuvens, os negócios doidos lá, aquelas letrinhas no computador, que eu não tenho nada, misericórdia, fica lá fazendo aquilo. Ela tem uma jornada de trabalho estabelecida, não só na Constituição, 44 horas semanais, se quiser. Ela precisa ser formada em alguma coisa só se a empresa quiser para contratar, fazer algum tipo de exigência. Mas do ponto de vista, se ela vê um outro colega sem formação nenhuma, que aprendeu tudo sozinho, autodidata, a empresa que contratar ele, tem alguma coisa irregular aí? Não. Porque é uma profissão não regular, Agora, para você ser advogado e chegar perante um juiz, representando uma parte com uma procuração para você, você pode só ser muito bom de papo, especialista e saber tudo sobre previdência social? Não. Professor, isso acontece. Não, você precisa estar inscrito na OAB. E para estar inscrito na OAB, você precisa estar formado em direito, ter idoneidade moral, não ter condenação em violência doméstica. Tem várias exigências. Passar na prova. Uma lei exige isso. Então está restrito. Essa é a norma de eficácia contida da Constituição, quando diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Certo? Agora, por sua vez, a norma de eficácia é limitada. E essa, gente, dá trabalho executar, hein? A Constituição garante o meu direito à alimentação. Tem gente passando fome? Consegue aplicar direto? Se a pessoa for hoje buscar uma cesta básica, ela vai ter acesso a todo mundo vai ter acesso a uma cesta básica no CRAS, vai ter que fazer um cadastro único, vai ter que ser encaminhada do fundo, vai pegar lá. Depende, não é tão simples assim. Porque eu preciso de uma política pública para isso. É uma norma programática. Só que a gente fez uma crítica, dizendo que as normas constitucionais têm aplicação imediata, o parágrafo 1º do artigo 5º. Então, meu filho, não tem? Se vira, arruma, porque a sociedade tem direito à alimentação. Pelos casos do direito à saúde, o que a gente viu? Que o Poder Judiciário, dependendo do caso que você escolheu para fazer a sua resposta, ele tem estabelecido restrições, não tem? Tem caso lá, por exemplo, que a pessoa tem que mostrar que ela não tem dinheiro. Agora, da forma como está escrito na Constituição, qualquer um pode obter atendimento no SUS, independente de se ele comporta. Usar SUS ou não, tem convênio ou não tem. Todo mundo tem que ter um atendimento, tem que ter medicamento, tem que ter tratamento e tal. É com base nisso que a Constituição vai ser uma norma de eficácia limitada, só que eu precisei de uma lei, que é a Lei 8.080, para regulamentar o SUS. A programática é aquele dispositivo que está dizendo coisas que devem ser feitas, e a institutiva é quando tem um comando para o Estado fazer. E às vezes as duas vêm juntas. Fácil? Perguntas? Essa é a nossa matériazinha. Esse programático e o outro está dentro do quê? A institutiva ela estabelece deveres estatais. Entendi. São espécies de norma de eficácia limitada. Está dentro de eficácia limitada. Está dentro desse tipo de norma. Aí, a programática, ela estabelece o que deve ser feito? As programáticas, você vê que a Constituição ela estabelece programas para o futuro, diretrizes, ela dá orientação
para coisas que precisam ser implementadas. Então, eu tenho que garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado mediante políticas públicas. Tem que criar as políticas públicas para proteger o meio ambiente. Isso é criar um programa, sabe? Então, vai depender de algo a ser feito ainda. Não dá para aplicar imediatamente. E aí, institucional seria aqui? Institutiva. Perdão. E a instituição assim? Quando eu vejo que está aí alguma coisa para o Poder Executivo fazer, para o Poder Legislativo fazer. E eu posso enxergar que isso está subentendido. Quem que vai ter que criar um programa de acesso à alimentação? Aí só manjando muito de construção a gente vê isso na cara. Então, por exemplo, quando diz que a gente tem direito à segurança. Eu sei que a Constituição tem um outro artigo que vai dizer que segurança pública é dever do Estado e não do município ou da União. Então eu já sei que ele também tem uma norma institutiva para o Estado criar uma política de segurança. Mas isso aí a gente precisa ainda estudar muito direito constitucional para perceber de cara. Senão eu tenho que te dar o artigo senão eu tenho que te dar o artigo para você saber ler, entendeu? Certo? Fechou? É nóis? Partiu o final de semana? Foi válida a revisão? Sim. Então tá, bons estudos para vocês.